Eu sou Cláudio Augusto Marrone. Eu nasci no dia 25 de junho de 1942, em Nova Brécia, na época, distrito de Arroio do Meio. O meu pai, Belmonte Marrone, era médico e exercia essa profissão lá nesta cidadezinha. A minha mãe, Jolie Martinelli Marrone, ela era professora primária. Em Nova Brécia eu nasci e era o segundo, porque o meu irmão mais velho nasceu em Esperança, ou Vespasiano Correia, distrito de Guaporé, que era a terra natal da minha mãe. Meu pai se formou em medicina e foi trabalhar em Vespasiano Correia, e algum tempo depois em Nova Brécia. Em Nova Brécia nasceu a minha irmã Miriam, que é a terceira. Depois de uns anos em Nova Brécia, nós nos mudamos porque o meu pai foi trabalhar em Soledade. E ali nasceram meus dois outros irmãos mais novos, Flávio Antônio e Belmonte Juarez. Bem, eu me considero, na realidade, como sendo de Soledade, porque foi ali que eu passei a minha infância e a minha adolescência. E ali que eu fiz muitos amigos até hoje, né? Porque nós tínhamos uma infância e adolescência real, verdadeira, de sair, de jogar, de fazer travessuras, de incomodar os outros, de nadar nos rios e nos poços que tinham ao redor da cidade, né? E fazer todo tipo de traquinagem, né? Que é própria da infância e da adolescência. Isso sempre deixou marcado muito a minha vida e estas amizades. Eu estudei em Soledade, no Colégio Santa Inês fiz o primário, e no ginásio São José eu fiz o meu secundário. Como não havia estudos mais diferenciados em Soledade, o pessoal que se formava no ginásio ia para Passo Fundo, ou para Carazinho, ou para outros lugares, Lajeado. Mas eu vim para Porto Alegre, porque o meu pai era natural de Porto Alegre. Então aqui eu vim ser interno no Colégio Rosário. E fiquei interno no Colégio Rosário quase 2 anos. Neste período foi muito interessante para mim, e logo depois o meu pai se mudou de Soledade para Porto Alegre e ficou trabalhando aqui. Eu tive que vir então estudar no Rosário porque tinha que fazer um científico. E como meu pai era médico lá em Soledade e tinha uma atividade muito intensa e tinha muitos amigos e fez muitos compadres, porque ele fazia medicina geral, fazia partos, pediatria, cirurgia, clínica médica, ele granjou muitas amizades, foi padrinho de muitas crianças lá da época, né? E isso me marcou muito no sentido de valorizar esse tipo de atividade que era a medicina. E eu sempre pensei em ser médico, nunca pensei em outra profissão. Então vim aqui para o Rosário, terminei o científico, né? E tentei entrar na medicina. Na época só tinha a Universidade Federal. E fiz um vestibular, mas não passei. Estava muito imaturo, eu era muito jovem. Na época era 59, 60, eu sou de 42, tinha 17 para 18 anos. Aí eu me preparei no cursinho do Steinbrück, né, na época famoso, e no ano seguinte eu passei na Faculdade de Medicina da URGS. Esse ano de 60, né, foi um ano marcante porque foi a primeira turma que houve aqui da Faculdade Católica de Medicina. Então, eu sou da turma da URGS, do mesmo ano da primeira turma da Faculdade Católica de Medicina. Eu me formei em 1966, que foi também no primeiro ano de formatura da
pessoal da Faculdade Católica de Medicina. E eu digo isso porque nós tínhamos uma relação muito intensa de rivalidades e companheirismo entre as turmas da Universidade Federal, Faculdade de Medicina, e da Faculdade Católica de Medicina, porque todos nós estávamos no mesmo quarteirão, nas mesmas dependências e privávamos na Santa Casa das mesmas atividades em enfermarias diferentes. Tínhamos as nossas rivalidades, mas tínhamos também as nossas similaridades e amizades. Eu então entrei na Faculdade de Medicina da URGS e desde cedo, né, eu tive uma participação no grupo muito coletiva, participando das atividades da Associação Turma Médica 66 e participando da direção da nossa turma, participando do centro acadêmico, né? E foi uma época muito interessante, porque inclusive no centro acadêmico eu era diretor de esportes, na época do João Carlos A. Sobrinho, né? E ali nós fizemos, na época, muitos torneios interséries dentro da medicina, torneios contra outras faculdades de medicina de Porto Alegre e de fora, torneios entre a arquitetura, a engenharia e nós. Então, tínhamos uma atividade esportiva muito interessante e muito importante, e uma congregação muito grande. Era uma época de centros acadêmicos muito ativos, politizados, uma época de grandes atividades festivas, dos bailes da reitoria, das reuniões dançantes do centro acadêmico, e uma época também de atividade política muito importante. Inclusive em 64, com as atividades políticas, né, aconteceram e o centro acadêmico foi fechado, né, e houve então uma intervenção na época no centro acadêmico. Nós participamos de toda essa atividade explosiva política e que nos trouxe muita sabedoria, digamos, e experiência. O curso de medicina, ele foi cursado de uma maneira intensa, principalmente no início nas atividades básicas na Faculdade de Medicina e posteriormente na Santa Casa. E na Santa Casa, nas enfermarias. Então, esse fato de participar na Santa Casa das enfermarias, ver os pacientes e ter uma atividade direta com os pacientes, para mim foi muito importante, porque aprendi muitas coisas, aprendi a me relacionar com os pacientes, aprendi a ouvir os pacientes, aprendi a valorizar a dor e o sofrimento e aprendi a consolar esses pacientes, que é uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer. E poder ter empatia com eles, no sentido de tentar entender e auxiliá-los. Isso é fundamental para todos nós no desenvolvimento da nossa profissão, que é a profissão de médico. Eu tive preferências durante o curso por atividades clínicas. E mais para o final do curso pensei em fazer gastroenterologia. Tanto é assim que, na época, tinha uma enfermaria que era importante, que não era da Universidade Federal, que era da Faculdade Católica, que era a Enfermaria 42, dirigida pelo professor Jorge Pereira Lima. E eu estava inclinado a fazer clínica. Não sabia bem se eu ia fazer pneumologia, não sabia bem se ia fazer gastroenterologia. E me inclinei mais pela gastroenterologia e fui fazer parte do meu estágio de doutorando na Enfermaria 42 da Santa Casa, o serviço do professor Jorge Pereira Lima. E ali fiquei, me formei e ali fiz a minha residência médica de 2 anos, que foi muito importante porque aí eu me desenvolvi, digamos, como gastroenterologista e comecei a fazer atividades relacionadas à endoscopia, principalmente a laparoscopia, depois a retossigmoidoscopia, e ali mesmo, na sequência da residência, fui desenvolvendo atividades de endoscopia digestiva, né, que fiz nesse serviço e depois na Santa Casa.
Fiquei, então, como residente de gastroenterologia por 2 anos, recebi o título de especialista em gastroenterologia, participei de atividades muito importantes da gastroenterologia na Santa Casa e no Rio Grande do Sul, como membro ativo da Sociedade Gaúcha de Gastroenterologia, da qual eu fui secretário, depois presidente. Participei das atividades de endoscopia como membro fundador da SOBED no Paraná, né? E depois fiz por muitos anos endoscopia digestiva na Santa Casa, onde fui responsável por formar o serviço inicial de endoscopia da Santa Casa, do qual eu fui chefe por dezenas de anos, e ali nós formamos muitos médicos especialistas em endoscopia. Posteriormente, à medida que o tempo foi passando, eu me desenvolvi mais com uma especialidade do fígado. Tanto é assim que, depois de um tempo, eu fiquei mais fazendo clínica do fígado. E nós formamos, em 91, um grupo que desenvolveu o transplante de fígado na Santa Casa. Então eu sou um dos fundadores desse grupo, né? Do qual eu saí agora, recentemente, por causa da pandemia. Então trabalhei por 30 anos, mais ou menos, nesse grupo e fundamos o transplante no Rio Grande do Sul, na Santa Casa, e desenvolvemos essa atividade que foi muito importante na minha vida. Na parte da atividade médica, eu tenho que dizer assim algumas coisas da minha formação. Eu fiz mestrado em farmacologia, né, e posteriormente doutorado em gastroenterologia. Então eu tenho mestrado e doutorado, e depois eu fiz um fellow na Universidade de Barcelona, em Barcelona, onde eu fui desenvolver atividade relacionada com o transplante de fígado. Mas no meu trajeto na gastroenterologia e na enfermaria 42, logo depois que eu me formei, eu fui convidado pelo professor Jorge Pereira Lima para ficar como professor auxiliar no serviço. E fiquei como professor auxiliar. Posteriormente eu fiz um concurso e passei para professor, então, associado, né, depois adjunto, e fiquei durante 42 anos lecionando na Faculdade Antiga Católica de Medicina, posteriormente Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Faculdade de Medicina, né, e onde eu escalei os degraus, digamos, professor adjunto, associado, né, e participei na universidade de muitas atividades administrativas relacionadas como chefe de departamento, chefe do serviço de gastroenterologia. Posteriormente fui convidado para ser membro da direção da Faculdade de Medicina, na qual eu fui pró-diretor. Posteriormente eu fui vice-diretor da Faculdade de Medicina, e quando a universidade se formou e se transformou de uma faculdade isolada para uma universidade especializada, eu fui escolhido e posteriormente eleito como vice-reitor da universidade, cargo que eu fiquei por 2 períodos, né, até a minha aposentadoria compulsória em 2012. Então eu tenho uma trajetória acadêmica relacionada com estas atividades. Mas importante, eu tenho que salientar que desde o início da minha atividade como residente, eu tive uma situação peculiar relacionada com a residência médica. Porque em 1967 nós fundamos a Associação Gaúcha de Médicos Residentes, da qual eu fui o primeiro vice-presidente e posteriormente fui presidente. E essa associação foi muito importante para regulamentar situações relacionadas com a residência médica. Fiquei na Faculdade de Medicina responsável pela residência médica por cerca de 30 anos. E dentro desse tipo de atividade, da qual eu me orgulho muito, eu participei da organização e da sedimentação da maioria dos programas de residência médica do Rio Grande do Sul. É uma atividade que eu desenvolvo até hoje, que é uma atividade de pós-graduação
na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Eu sou professor do curso de pós-graduação de hepatologia, né? Há muitos anos tenho orientandos e mestrandos, doutorandos e desenvolvo uma atividade científica e acadêmica ali, dentro de uma linha de pesquisa que é relacionada ao transplante de fígado, à cirrose e à nutrição na cirrose e aspectos desses relacionados, que é ao que eu mais me dedico nos últimos anos. Fui fundador e presidente da Comissão Estadual de Residência Médica, fui representante Regional Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul da Comissão Nacional de Residência Médica e participei da Comissão Nacional de Residência Médica por mais de uma dezena de anos. E dentro disso, digamos, tenho orgulho de dizer que muitas das residências que tem no Estado tiveram da minha parte a participação no sentido da orientação, de participar da sua organização e da sua fundação. Então, eu tenho que dizer que a residência médica, a hepatologia, o transplante de fígado e a minha atividade acadêmica como professor e até chegar a vice-reitor foram fundamentais na minha formação acadêmica e na minha formação profissional. Que eu exerci a profissão na Santa Casa como endoscopista, como hepatologista, como gastroenterologista no meu consultório privado, né? E ao mesmo tempo eu tinha outras atividades. Eu fui médico de pronto-socorro municipal de Porto Alegre por 35 anos, né? E exerci também por um período a atividade no Ministério da Saúde, no SAMDU, antigo, que agora é o SAMU, né? De atendimento domiciliar de urgência, né? Então são atividades profissionais das quais, digamos, eu me orgulho de ter participado e de ter realizado. Durante a minha trajetória como médico, professor, né, eu participei de muitas atividades científicas e acadêmicas, né? Eu sempre tive uma participação coletiva muito grande, participando das associações da especialidade ou das diversas especialidades, que é a gastroenterologia, a endoscopia, a hepatologia e a própria residência médica, junto com a Associação Brasileira de Escolas Médicas, né? E dentro disso tudo, eu tive participação ativa no sentido de ser palestrante, conferencista, participar dos congressos dirigindo e organizando, participar dos congressos orientando, né, e apresentando trabalhos, temas livres, pôsteres, né? Sempre foi uma atividade da qual eu me orgulho muito. Junto com isso, eu tenho uma atividade paralela, eu sou um assessor da professora Norma Marrone, que é a minha esposa, e que ela é professora e foi professora da URGS por muitos anos de fisiologia, professora da UBRA de fisiologia por muitos anos, e desenvolveu toda a vida trabalhos experimentais com animais de experimentação. Então eu sou assessor de gastroenterologia e hepatologia no laboratório de experimentação animal que ela tem, que tinha na UFES e agora tem no Hospital de Clínicas de Porto Alegre ainda, né? E os trabalhos, muitos que eu participo, têm relação com ela também, na situação de translacionalidade, quer dizer, do experimento para a clínica, que é uma coisa muito importante. Nessa minha trajetória, eu tenho algumas distinções que me honram. Por exemplo, eu recebi uma medalha da ABEM nos 100 anos do ensino médico 2008, que é a medalha Picanso, né, de mérito educativo. Eu sou membro médico emérito da Santa Casa, eu sou irmão da Santa Casa, eu recebi medalha de honra da Universidade Federal nos 50 anos, quer dizer, então tem uma atividade coletiva que me orgulha e da qual eu tenho uma participação efetiva em muitas coisas. Do ponto de vista de capítulos de livros, de trabalhos publicados, provavelmente
eu não sei o número exato, mas eu tenho mais de 200 trabalhos publicados, entre livros, capítulos de livros e trabalhos publicados em revistas variadas, nacionais e internacionais. Participações em congressos, com apresentação de trabalhos, pôsteres, temas livres, eu acho que são 6, 7 centenas. Então, eu tenho ainda uma atividade acadêmica importante, né? Tenho uma atividade que para mim é fundamental de desenvolvimento intelectual, participando da Academia Sul-Grande de Medicina desde 2008, né? Atualmente sou diretor cultural, temos feito reuniões mensais, das quais eu me orgulho porque têm sido muito interessantes e relevantes para o desenvolvimento cultural nosso e de outros, né? E isso aí é o que me mantém, digamos, em atividade no momento de uma maneira, acredito que intensa, efetiva e adequada. A minha família, a Norma, que é a minha mulher, eu estou casado com ela desde 1969, né? Ela é professora universitária e pesquisadora do CNPq e desenvolve atividades ainda atualmente no Hospital de Clínicas, né? Onde tem seus alunos, mestrandos, doutorandos e de iniciação científica. Eu tenho 3 filhas, a Cristiane, a Sabine e a Caroline. A Cristiane é a mais velha, é advogada, a Sabine é do meio, ela é psicóloga e fonoaudióloga, e a Caroline, que é a mais nova, é médica. É médica e exerce atividade na gastroenterologia, na hepatologia e na endoscopia digestiva. Só não quis seguir o transplante de fígado, mas ela é uma excelente profissional da área que eu toda a vida desenvolvi. Então, tenho 2 netos, né? O Bernardo que tem 16 anos e o Alexandre que tem 9 anos. Qual é o colorado ali? Os 2 são colorados fanáticos, como os seus pais e como o seu avô. Tá?